fazer a abertura. Ai, deixa eu mais pra trás. 1, 2, 3. Olá pessoal, estou de volta agora com De Tudo Um Pouco Entre Amigos, levando para você as novidades. Já estou me recuperando, estava meio quebradinha, né? Agora estou remendadinha e vou começar a levar para vocês novamente novidades, assuntos interessantes. O assunto hoje são os Parajasques. Eu semana passada conversei com vocês a respeito do que era um Parajasque, né? Falei da nossa atleta ausente e hoje eu trouxe o professor Rios para conversar um pouquinho dessa experiência que acabou agora, né? E para ele contar um pouco da trajetória do projeto Transcender até hoje. Boa noite, muito prazer em recebê-lo aqui em casa, onde você mora. Mas só que aqui não é o meu marido, né? Aqui é o professor coordenador do projeto Transcender. Conta um pouquinho pro pessoal de casa como é que foi a tua vinda para Santa Catarina, o porquê da tua vinda para Santa Catarina e como é que surgiu o projeto. Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar divulgando o projeto Transcender, né? Bom, muito tempo atrás, mais ou menos uns 30 anos, 35 anos, eu recebi um convite para vir exatamente na época quando o Collor assumiu o governo. Ele cortou o incentivo das empresas que pagavam, que patrocinavam o esporte. Então o que aconteceu? As equipes de ponta do voleibol brasileiro se acabaram. Os atletas foram embora porque não tinham como se manter, porque não havia mais patrocínio nem nada. E nessa época eu recebi o técnico da equipe, que era o professor Rizola. Ele era técnico da seleção brasileira feminina juvenil. E ele falou para mim: Rios, tem um convite para Brusque, tu quer ir? Eu falei, vamos ver, né? Eu era recém-casado, tinha uma filha pequena, no primeiro casamento. E aí fui para casa, conversei com um, conversei com outro, conversei com todo mundo e tal. O pessoal falou, não vai porque é frio. Eu conheço lá, é frio, tá com uma menina pequena, recém-nascida, não vai porque não é hora ainda. Eu peguei e falei para ele, inclinei o convite, falei, ó, dessa vez não tem como. Um tempo depois eu me separei, aí conheci a Rosana e algumas coisas aconteceram em Santos, estava cada vez pior ali a situação, a criminalidade, não só em Santos, mas em todo o estado de São Paulo. Agora está muito pior, mas naquela época estava começando. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma ligação para Brusque. Aí eu liguei para Brusque e perguntei para a telefonista, por favor, o professor Badão ainda trabalha na prefeitura? Ela falou, trabalha. Ele é o chefe de gabinete. Eu falei, oi, que bom, será que eu podia falar com ele? Posso. Aí peguei, entrei com ele, veio atender o telefone aqui em Brusque, né? E falou comigo, pois não, é o professor Rios aqui de Santos e tal, aconteceu isso, tive um convite e tal. Falou, me lembro do teu convite, me lembro de você, vem para Brusque para a gente conversar. Peguei o ônibus e vim embora para Brusque. Cheguei aqui, fui conversar com ele, ele falou, olha, agora é o seguinte, aquele tempo atrás, era simples, você vinha, era fácil a gente colocar na prefeitura, agora não, agora tem seleção, ACT, é mais complicado e tal, mas vamos fazer o seguinte, eu quero você trabalhando aqui comigo, o professor Rizola já falou muito bem de você, e manda o teu currículo aqui para mim, que a gente pode fazer. Aí cheguei em Santos, a primeira coisa que fiz, sentei, bati meu currículo e tal, enviei para ele. Não deu 2 dias, ele me falou, volta para Brusque. Falei, mas já? Ele falou, não, eu vou começar a trabalhar, pode ir embora.
Aí eu arrumei a mala do desespero, né? Viemos embora e fui dar aula na Bateias. A princípio, o convite era para vir trabalhar com voleibol. Só que tinha uma turma aqui de gaúchos de Santa Maria, eles dominavam toda a região aqui com a parte de esporte. E eu não tive chance nenhuma, graças a Deus. Graças a Deus. Males que vem pra mim. Graças a Deus, me cortaram aqui, me cortaram ali. Eu fui dar aula na escola, fui dar aula no Teodoro Becker lá na Bateias. E ali comecei. Primeiro foi na Bateias, Teodoro Becker, e juntamente na Volta Grande, porque era sempre, as escolas os professores eram poucos, então você sempre dava era casado, né, a situação. Então eu dava aula na Bateias e no Poço Fundo, e Bateias e Volta Grande, a princípio. Depois houve uma outra seleção, eu fui dar aula na Ponta Russa e Poço Fundo, e ali fiquei dando aula. Só que nesse inteirinho começaram a acontecer algumas coisas, tipo, o SESC me chamou para vir trabalhar ali como técnico de voleibol. Parei com o município, fui para o SESC. No SESC, como o Brusque na época tinha só 45 mil habitantes, era tudo monitorado, sabia quem chegava, quem saía, quem você era, de onde você vinha. Aí eu estava em casa um dia, no apartamento que eu morava, e chegou um diretor do Clube Esportivo Guarani, bar que a gente mora agora, e falou para mim: o Inácio, o presidente do clube, quer falar contigo. Falei: sobre? Eu não sei, só pediu para vir falar contigo, nós pegamos o teu endereço e tal. Aí fui lá. Aí o Inácio falou: preciso de alguém para coordenar o clube aqui na parte de esporte. Aí em cima, como vocês descobriram? Aí eu sabia que tinha vindo um professor de Santos, São Paulo, então é interessante para a gente, ainda mais trazer aqui para o clube, a gente precisa de coisa nova, visão nova. E aí fiquei no Guarani 2 anos. Nesse inteirinho, a PAI também me procurou e falou: você manda o teu currículo para nós estamos precisando de um professor que mexa com treinamento desportivo. Porque na PAI na época eram professoras e era problema entrar no banheiro masculino, e as professoras eram mais aula de dança, aula de ginástica, precisava de alguém para treinar a equipe de os atletas masculinos, né? De modo geral, montar equipes de competição. Aí eu mandei o currículo para o pai também, e na hora eles me chamaram: vem trabalhar com a gente. Falei: eu nunca trabalhei com pessoas com deficiência. Trata-os que nem normal. E assim foi feito. E aí virou uma bola de neve, as professoras ficavam na sala de aula, vendo aula de educação física, os exercícios que eram feitos, que até aquele momento não eram feitos, que eram exercícios mais visando a parte de treinamento. E aí foi indo. Montamos uma equipe de basquete, tinha um campeonato nacional em Votorantim, em São Paulo. Levamos a equipe para lá, a equipe foi campeã nacional. A partir daí houve o convite para irmos para a Irlanda. Era um campeonato, não é Paralimpíada, era Special Olympics Internacional. Era o campeonato nacional em Votorantim, nós fomos campeão nacional e tivemos o convite para ir para a Irlanda, tá? Representar o Brasil na Special Olympics Internacional, não é Paralimpíada, a Special Olympics Internacional é uma entidade onde trabalha apenas com pessoas com deficiência intelectual. Ela foi criada pela irmã de John Kennedy, porque John Kennedy, na época presidente dos Estados Unidos, né, ele tinha uma sobrinha. Sua irmã, né? Era irmã? Não, acho que era uma sobrinha que tinha deficiência intelectual. Então, a irmã de John Kennedy levava as crianças com síndrome de Down e com outras dificuldades para dentro da Casa Branca, e ali criaram essa entidade. Então, todo esse custeio foi feito pela Special Olympics. A seleção brasileira contava com 5 atletas de Brusque e 5 atletas de Floripa. A equipe era mista e o treinador da seleção era eu, tá? Então fomos para a Irlanda, ali nós fomos 4º lugar no mundo, e na volta nós conseguimos, pensamos bastante, falamos: vamos montar um projeto. Por quê? Porque apenas 5 atletas tinham ido para a Irlanda, 5 de Brusque.
e mais 5 de Floripa. Então, o objetivo do projeto era que mais atletas participassem de competições. Então foi criado o projeto. Então o que aconteceu? Foi um marco, o projeto Transcender foi o pioneiro em Brusque e região no treinamento de pessoas com deficiência. Tá? O projeto foi criado em 2003. Então, primeiro o projeto começou a ser desenvolvido, tal, começaram os treinamentos, só que precisava de verba para manter o projeto. Aí quando você foi correr atrás de verba para manter o projeto, ela só falava, tá, mas você tem CNPJ? Não tem CNPJ. Era um projeto. Então o que aconteceu? Foi criada a Associação dos Atletas Especiais de Brusque, um ano depois, em 2004, para que ela desse sustentação, pudesse receber verbas e mantivesse o projeto como acontece até hoje. Parajasc. Como é que aconteceu o Parajasc? Em 2005, foi criado o primeiro Parajasc em Chapecó. E os municípios receberam o convite da FESPORT para que participassem. Só que Brusque não recebeu o convite, a Prefeitura de Brusque diretamente. Quem recebeu o convite foi a Associação dos Atletas Especiais de Brusque. Por quê? Porque os atletas já tinham vindo da Irlanda, desculpe, os atletas já tinham vindo da Irlanda, com o 4º lugar no mundo, primeira vez que uma equipe coletiva foi representar Brusque, representar Santa Catarina numa competição internacional. E aí o projeto foi convidado porque era referência em Brusque na época. Então o projeto foi representar Chapecó, foi para Chapecó representar o município de Brusque, isso em 2005, e ali começou a trajetória do Parajasc. Hoje no Parajasc, nós somos uma das únicas associações, um dos únicos projetos, se não o único, tá? Que participou de todos os Parajascs. Acabamos de chegar da 18ª edição. Tá? Porque na pandemia teve uma pausa, né? Em 2020 não teve Parajasc, em 2022 também e 23, por causa das chuvas, por causa né? de chuva e por causa de outros problemas também ali da FESPORT, não tivemos Parajasc. Então por isso nós estamos indo para a 18ª edição, que se encerrou agora em Lages, tá? Então, nesse período, o projeto conquistou muita coisa, mas o mais importante, participou de todos os Parajascs. Tá? Para você ter ideia, eu tenho uma cola aqui, porque não tem como a gente guardar tudo. Em termos de basquete DI, 7 vezes campeão. DI, vamos esclarecer pessoal. DI, Casa é o deficiente intelectual, só intelectual. O basquete masculino é 7 vezes campeão, heptacampeão, foi 6 vezes campeão e foi 2 vezes terceiro lugar. A natação feminina, 9 vezes campeã, 3 vezes vice e 2 vezes terceiro lugar. Isso no geral, né? No geral, classificação geral. A natação masculina, 5 vezes campeã, 1 vez vice-campeã e 6 vezes terceiro lugar. Cada vez que, por exemplo, 6 vezes terceiro lugar, isso significa 6 troféus. Tá? Então, por isso o número elevado de troféus. Natação feminina, DF, 1 vez vice-campeã. DF, deficiente físico. Natação feminina, deficiente visual, 1 vez campeã. A bote masculina simples, isso foi do primeiro campeonato, foi a única vez que teve a simples. Foi campeã, 1 vez, né? A bocha masculina dupla DI, tricampeã e vice-campeã 2 vezes. A bocha feminina dupla DI, bicampeã. Atletismo feminino DV, terceiro lugar. E o atletismo masculino DI, 1 vez vice-campeã. O segmento deficiente intelectual foi criado em 2011. A partir dali era premiado cada segmento, tá? Então tinha um troféu por deficiente intelectual, outro por deficiente auditivo, outro por deficiente visual, outro por deficiente físico. Tá? O deficiente intelectual, o projeto Transcender, ganhou 6 vezes, foi 2 vezes campeão e 3 vezes terceiro colocado. Então, de fato, os números são absurdos, tá? E
É trabalho? É trabalho. É repetição? É repetição. Então, por isso a gente cada vez mais aperta os treinamentos. Sabe, é difícil, é cansativo. Mas com o tempo nós fomos acostumando e hoje a gente tá no top, assim, tipo, em termos de Parajasque. Tem outras competições por aí, que a gente vai, circuito Caixa Loteria, meeting da Caixa Loteria, Que Paralimpíada classifica, Escolar. inclusive classifica, né, professor, para Paralimpíada Internacional, O Nacional, o Parajasque. Parajesc? Parajasque classifica. Parajesc são os Jogos Paradesportivos Escolares de Santa Catarina, é isso? O Parajasque você disputa a partir de 15 anos sem limite de idade. Até 60 anos, 70, 80, normal. enquanto tiver. E o Parajasque é de 12 a 18. Idade tá? escolar. Idade escolar. E tem que estar estudando para participar do Parajasque. E ali classifica a Paralimpíada Escolar e dali vão puxando os atletas para competições internacionais. Matheus Rainer começou na Paralimpíada Escolar em 2007. Ele começou no projeto Transcender em 2007. Ali ele já foi para a Paralimpíada Escolar e ali ele ganhou 3 medalhas de ouro em Brasília. Foi a segunda Paralimpíada Escolar. Dali é que ele começou essa caminhada de 3 Paralimpíadas. Agora está viajando também, né? De novo. De novo. Ele vai para a Europa, como a gente vai para Guabiruba, para Botuverá, ele vai para a Europa. Já está de novo em competição, Matheus, agora no mês de setembro. Sim. E essa história é bem bonita, bem gostosa de ser lembrada, só que não dá para guardar todos esses títulos, né? Só que isso aí está tudo ali no arquivado, está tudo nos boletins da FESPORT. E o mais qualquer dúvida é só ali e dar uma olhadinha. O mais interessante para o pessoal de casa saber, se a gente tem tempo ainda para o intervalo, Matheus, como é que está aí? Tem? Tá. 7 minutos. O mais importante para o pessoal de casa saber é que você que tem um filho, um parente especial dentro de casa, mas ele não sabe fazer nada. Sabe, né? Sabe. E tivemos N experiências em relação a isso, às vezes hoje atletas de ponta que na época ficavam em casa no ócio porque achavam que não tinham capacidade nem para ir numa padaria sozinho. Um exemplo nosso é o Rafael. O Rafael entrou no projeto, ele não foi no primeiro Parajasque, ele foi só no segundo. Ele entrou, ele falou para mim, eu vou treinar, mas eu sou muito burro, eu não vou conseguir nada. Na escola o pessoal briga muito comigo. E ele é alto, ele tem 1,80 m e pouco, né? 83, né? Então, começamos a treinar e ele é o maior cestinha. Foi o maior cestinha de basquete, agora não está mais no canhotinho, agora ele já saiu do basquete, já foi para bote por causa da idade, o joelho dói. Foi para bote, já foi campeão ano passado do Parajasque em Blumenau. Então, por que ele foi para bote? Porque era fácil a bote porque ele já tem coordenação motora do basquete. Canhotinho, caía no lado esquerdo da quadra ali, deixava arremessar, um abraço, não tinha como. O árbitro mesmo falava no final do jogo, esse cara é um assombro. Então ele fazia uma média de 14, 16 pontos por partida, né? Isso durante esses anos todos. Não é que ele jogou só 2, 3 anos. Não, ele participou nós estamos no 18º, ele parou... Tem 3 Parajás que ele está indo para bote, ele né? parou, Isso, 3, não, ele parou em 2019, Caçador foi campeão. Antes da pandemia, 2019. Caçador, o último Parajasque dele. Depois ele já foi para bote. Então ele participou de 2005 a 14 Parajasque, né? É muita coisa, muito título. Ajudou o projeto bastante e era um que falava que não ia dar certo. Rafael é um, né? Rogério, que foi para a Irlanda com você, é outro, é uma idade mental de uma criança de 4, 5 anos, também extremamente limitado, né? No entendimento. E às vezes, sabe, a gente dá valores para as pessoas sem saber da capacidade real de cada um. Acho que superação é o nome desse projeto, né? É o nome transcender, né? É transcender as dificuldades, é transcender
os preconceitos. Eu acho que se você tem alguém em casa assim, incentiva. Principalmente para o esporte. Porque o esporte a gente já sabe que tira a molecada da rua, né? Às vezes tira até de envolvimentos perigosos. E para o deficiente é o estímulo, né? O Rogerinho é uma pessoa que ele não sabia que nasceu, ele tem dificuldade de comunicar, porque é difícil entender o que ele fala, só As com o tempo a gente vai palavras são acostumando. limitadas, né? É bem infantil mesmo, ele é totalmente, idade mental, 3, 4 anos. Só que foi para a Irlanda, foi 4 lugares no mundo de basquete, hoje está na bocha. Não tem um árbitro de bocha que quando a gente chega, o Rogerinho veio, ele é alegria. É alegria. O ano passado, os árbitros chegaram para mim e falaram, ele é um monstro, ele é além da curva, não tem como, ele porque desequilibra. com tantas limitações intelectuais que ele tem, né? O que ele faz numa cancha de bocha é uma coisa inacreditável. Infelizmente esse ano, nós como campeão e como o que o Rogerinho jogou no passado foi o monstro, o Rafael a mesma coisa, esse ano nós fomos para brigar pelo título. Infelizmente, o que fizeram com a gente não podia ser feito, não só com a gente, mas com todos com que foram na bocha. Tá? Os árbitros foram claros em falar, o que fizeram com vocês não existe. Por quê? Em primeiro lugar, primeiro Parajás em Chapecó, a cancha foi sintética, ok? Depois daquele ano, acabaram a cancha sintética, foi proibida. Então, do segundo até o 17º, foram todas canchas de areia. 18º agora, a FESPORT foi fazer a vistoria em Lages, viu que a cancha ia ser de carpê e não fez nada, não falou nada. Chegou 2 meses antes, falou, olha, a cancha é de carpê. Aí eu falei, pô, mas agora você vem falar isso? Aí vieram ainda me perguntar, onde é que está escrito que tem que ser de areia? Falei, não tem que estar escrito em lugar nenhum, tem que ter ponto centro de vocês. Se há 16 anos era de areia, foi de areia, quando você for fazer a vistoria, vocês podiam ter falado que, olha, esse ano vai ser de carpê. Foi feito em setembro do ano passado, para que vocês, para que a gente pudesse preparar de alguma forma. Se adaptar, né, de algum jeito. Tá? Então, o que acontece? Chegamos lá, a cancha era um absurdo. Foi uma cancha de carpê, porque quando eu cheguei lá no carpê, peguei informações, o pessoal falou, não, carpê é bom para quem é ponteiro, porque joga reto, a bola não desvia. Claro, se fosse feito como deveria ser feito. Em cima do cimento, né? Não, em cima do cimento, plano, tudo, colocar o carpê e de repente até uma cortiça por baixo, uma borracha. Não, fizeram em cima de um lugar que estava fechado há 13 anos, do lado do mercado público, não tinha iluminação, fizeram uma iluminação lateral provisória, foi em cima de um assoalho direto para madeira. Taco, né? A bola, taco, aqueles assoalhos antigos, de casas antigas. Taco. A bocha, para ter ideia, Tudo assim, né? ela fazia zigue-zague, você jogava com todo cuidado a bola no centro, ela abria numa ponta, abria na outra. Nas cavalinhas laterais, Você imagina... tinha uma canaleta, você jogava a bola ali, ela ia reta. Eu só imagino isso, eu esse ano não consegui ir, né, devido à minha imobilidade aqui, mas eu só imagino o nervoso que O desespero. passou O desespero, os atletas. um deficiente intelectual que não consegue compreender por que ele treinou um ano inteiro, conseguia fazer os seus pontos e agora na hora da competição não conseguia. Para um deficiente físico, você consegue argumentar, né, e explicar. Agora, para o intelectual... E o grande problema foi que todos os técnicos falaram, acabava o jogo, nós íamos conversar, os dois times sentavam, conversavam, porque não era apenas que um ganhou, outro perdeu. Ganhou quem teve mais sorte. Porque a bola chegava, passar do bolinho e voltar. Um negócio absurdo. É que não dava pra gente filmar porque era muito corrido, o árbitro tinha que ficar no centro da cancha ali e tal. Porque tinha a bocha, que ela fazia zigue-zague, ela vinha porque ela pegava uma canaleta, pegava outra, ela, e sem contar quando você jogava a bola reta, ela ia lá pro canto. Uma vergonha, um absurdo. E isso porque ainda estão falando que foi o maior Parajás que já teve. Maior, não sei em quê. Maior em
Uber na cidade era dificílimo, depois era falar que não tinha Uber, que era o 99, nisso ele já tinha perdido um monte de tempo, os motoristas muito mal educados, então parecia que, sabe, que a gente estava ali de favor, e não era isso. O pessoal que estava lá viajou, treinou muito. Vamos explicar para o pessoal que não é de Santa Catarina, né, que pode estar nos assistindo, que esses jogos são domiciliados, digamos assim, são apadrinhados pelo município, mas bancados pelo governo do estado. Sim. Então o governo do estado, como ele disse, foi lá, fez a vistoria ano passado, o governo do estado dá uma verba para a cidade, para que essa cidade possa receber os atletas. Então, no meu ponto de vista, né, por todos esses anos que a gente acompanha, eu acredito que Lages não teve um pingo de respeito e consideração pelos paratletas, porque se sabiam que iam receber 3 mil pessoas praticamente. Deficientes visuais, físicas, mentais, auditivas, enfim. Se eles sabiam que iam receber, eles teriam que ter se preparado neste um ano com a verba que o governo estadual mandou. Então não custava nada ter pego uma cancha dessa ou duas, enfim. Feito como deveria ser feito. E dado pelo menos uma arrumada. Eu penso assim, não sei, gente. Eu acho que isso é um descaso, um desrespeito e no mínimo, é para dizer assim, ó, não tragam mais para Lages. É o mínimo. Eu vou deixar isso no ar, nós vamos para o intervalinho e voltamos já, tá? Eu fiz o break ali num assunto bem polêmico, né? No meu ponto de vista, vamos deixar claro que o meu ponto de vista é particular, foi um desrespeito da cidade de Lages para com os paratletas do estado inteiro. Tem gente vindo do sul do estado, do norte do estado, lá do extremo oeste, para competições de ônibus, pessoas com cadeiras de roda, pessoas com dificuldade para locomoção, tem que ser carregadas, enfim. E aí chega num lugar desse, a cidade não está preparada. O que é mais estranho na bote, que a gente estava lá o dia todo, né? Primeiro foi o feminino, depois o masculino, foi quarta e quinta o masculino, sexta, sábado e domingo o masculino. Primeiro feminino, depois o masculino. Uhum. E eu não vi ninguém da FESPORT lá. Por quê? Porque já sabiam que os professores já deviam estar cobrando. Eu não devo cobrar nada, porque, sabe, é o tal negócio. Eu estou falando assim, ele está reclamando que não ganhou nada. Não é que nunca ganhou nada. No Parajás nós ganhamos 64 troféus. 64. Não ganhou nada, não ganhou medalha de ouro esse ano. Não, mas são 64 troféus. Agora, o que eu estou falando é que todos os professores comentaram. O que nós estamos vendo aqui, nós nunca vimos. Os árbitros falaram, não estou inventando, os árbitros falaram, nós nunca vimos nada parecido. Para ter ideia, no Três Canchas, a do meio, quando o jogo ia até mais tarde, começava de manhã cedo, quando ia até mais tarde, eles tiravam do meio porque não tinha eliminação do teto, a eliminação era só lateral. Então o que acontecia? Na cancha do meio era escuro, sabe? Um absurdo. Então, eu não estou passando pano para ninguém, porque não é meu papel também, né? Eu não estava presente, não posso opinar. Mas, de repente, o pessoal da FESPORT não foi, porque também se assustou com a falta de preparo do município. Não, mas era normal eles estarem em todas as competições, olhando, né? Porque se eu pego alguém lá e falar, vem cá, olha aqui, o que você acha disso aqui? Eu acredito vem aqui atrás e vê a bola, ele vai jogar a bola aberta. Tenham visto, e conhecendo o governador Jorginho Melo, acredito que isso não vai passar assim, né?
porque é um fato realmente que, para mim, configura o desrespeito para com os profissionais. Quem viu no passado, nós jogamos no Jordão e no Centenário. Foi né? em Blumenau, ano passado. As duas canchas, sensacionais. Não, de areia, sensacional. Tudo. Infelizmente, né, às vezes a cidade não estava preparada ou acharam que não é para deficiente mesmo, né? Porque no JASC não acontece isso. Eu queria ver, foi uma boa pergunta. Eu queria ver o JASC ser JASC. feito em julho, agosto, no frio. Eu queria ver. Não tem. No oeste, no verão. No verão. Sempre. Outra coisa, eu queria ver os atletas do JASC jogar naquela cancha. Se teria jogo. Isso eu queria ver. Não, porque eles simplesmente se retiram e acabou-se, e porque não são deficientes. É isso que eu digo. Eu não estou dizendo que houve uma discriminação proposital. Eu acho que houve um descaso, né? Uma coisa, tá bom assim. O grande assim, problema é que tá nós bom. treinamos o ano inteiro. Teve semana de treinar de segunda a sexta, para chegar lá. E para os atletas é decepcionante. Uma frustração. Foi. É decepcionante. A gente viu o desespero deles, que eles jogavam a bola e ficavam torcendo. Pra a bola voltar. A bola pro outro. Não tem. Tá. Mas, bom, Parajás acabou, né? De toda maneira, é uma confraternização bonita, né? As cidades se encontram, as pessoas... Nós fizemos grandes amigos, principalmente ali no oeste, em Chapecó, em Rio do Sul, em Blumenau, enfim, né? São equipes parceiras e tal. Não deu. Vamos partir para o ano que vem e torcer para que a cidade sede tenha mais consideração e respeito pelos deficientes e pelos profissionais que treinam os deficientes também. Agora, Rios, eu gostaria que você contasse um pouco para o pessoal como é que funciona a associação, as buscas de parceria, né? Como é que os empresários local ou fora daqui podem ajudar, participar e adotar um atleta, de repente, para que a gente possa abraçar mais pessoas com necessidades especiais para esse tipo de treinamento. O nosso projeto é sem fins lucrativos, tá? Então, não existe custo? Não tem custo nenhum para atleta nenhum, nem para familiares, nada. Os atletas têm tudo gratuitamente, condução para treino, condução para jogos, alimentação nos jogos, uniforme em treino, uniforme nos jogos, condução, tudo pago, tá? Não tem despesa nenhuma. E já foi tempo, a gente depende exclusivamente de patrocínios. Já foi tempo que existiam algumas subvenções, a gente recebia subvenções de deputados, agora praticamente acabou. Então hoje existem editais que são abertos, a gente concorre, tenta ver se consegue o resultado, mas é difícil porque é muita gente. Muitas entidades carentes, né? Muitas entidades. Então, de vez em quando, a gente até recebe alguma verba a mais. Você pede 10 e vem 5. Então, por quê? Porque não tem que dividir entre mais pessoas. Então, todas, por exemplo, eu pedi 10, veio 5. Mas a outra também pediu 10, também recebeu 5, para dar os 10 que tinham que dar. Para poder atender mais de uma pessoa. Então, é difícil. Então, a gente vive direto. Nós estamos agora fazendo parte de um grupo do terceiro setor na CIB. Ali estão trocando muitas ideias. Existem contadores que vão fazer palestras. E a gente está direto ali conversando justamente para tentar encontrar uma ligação para que os empresários, porque existe muita forma do empresário ajudar, sem ter que simplesmente tirar e dar. Tirar da própria empresa. Sim. Né? Existem formas hoje que o governo libera, isenção fiscal, renúncia fiscal. Então, existem algumas fórmulas. Então, em vez de pagar, vou explicar para o pessoal de casa, em vez de pagar o tributo para o governo abre mão e isso vai para uma entidade de fins não lucrativos para ajudar essa entidade a se manter. É que tem entidade, tem empresas
que só ajudam se tiver um projeto incentivado. Por exemplo, quando nós fomos contemplados com o projeto federal, Sim. na casa do atleta. Então, naquela Foi do época, Ministério do Esporte, não é? Ministério do Esporte, Lei de Incentivo ao Esporte. Então, o que acontece? Nós fomos captar verba, ali era feito, era batido o imposto de renda. Sim. Hoje existem outras situações, que, por exemplo, não basta só o projeto, tem empresa que só patrocina projetos incentivados. Só que o contador que foi fazer uma palestra para nós ali no terceiro setor, ele já deixou bem claro que existem outras formas também de se ajudar sem ser projetos incentivados. Tá? Mas isso são dados muito técnicos que tem que sentar o contador da nossa associação com o contador da empresa, tem que ter uma boa vontade, tem que ter uma reciprocidade, porque de uma maneira ou outra o empresário também está sendo beneficiado, porque a visibilidade Sim, é interessante. mas é importante. Né? A visibilidade é muito interessante, porque você vai num evento deste, com 3.000 atletas, fora todo o staff dessas delegações, né? O pessoal da cidade que está acompanhando. Então a tua empresa é tudo televisionado, é tudo fotografado, né? A mídia em cima. Então a tua empresa está tendo visibilidade. É interessante, não é uma coisa que você vai tirar do teu bolso, né? E ao mesmo tempo você está fazendo uma propaganda né, um incentivo social. Eu não consigo explicar hoje tecnicamente como é que funciona essa parte de patrocínio sem ser projeto incentivado. Porque projeto incentivado normalmente é troca de CMS, por circulação de mercadorias, o Estado, em vez de cobrar, abrir mão para que haja uma dedução. Troca de um recibo. Mas assim, ó, eu já vou atalhar, porque eu tenho certeza que eu estou me dirigindo àqueles que estão com o coração aberto, né? Para entender que se tu tem uma empresa, tu não vai gastar nada, tu vai ter divulgação do teu nome. É só entrar em contato, o contador A com o contador B, sentam, conversam, veem como é a forma, se interessar para você, empresário, ótimo, porque você vai estar ajudando, não é só uma associação, você vai estar ajudando a coletividade, porque tem muitos precisando entrar em associações como essa para poder se sentir útil e digno. Ficar só dentro de casa. E ajudá-lo também, né? Ficar só dentro de casa, sem motivação, é deprimente até para quem não tem necessidade especial, que dirá para quem tem, né? Eu digo isso porque, assim, nós vimos o quão desvalorizado eram atletas que nós pegamos e a modificação social do entorno mesmo, vizinhança, família, aconteceu depois que começaram a se projetar e a ganhar algumas coisas, a viajar, até a atitude deles mesmo muda. A sociabilização é muito importante. Inclusive, quando a gente tem supermercados aqui de Brusque, que sempre quando precisam de funcionário, a primeira coisa que eles ligam para mim: tem alguém disponível? Não, dessa vez não tem. Por quê? Porque os nossos atletas viajam, têm coordenação, tem agilidade. Eles acabam com o esporte adquirindo mais liberdades, Sim, né? então o que acontece? É completamente diferente você pegar um atleta com deficiência que está dentro de casa, vai colocar ele ali no mercado de trabalho, de um outro que já está vivendo, vai para cá, vai para lá, viaja, corre, anda, então afasta a comunicação. E uma vez o Rafael estava trabalhando na época no Big aqui, a gerente me chamou e falou: vem cá, fica aqui do meu lado um pouco. O Rafael nem viu que eu estava ali, porque nós não só empregamos, nós vamos constantemente ali para ver como é que está indo, se vai ter alguma mudança, como é que está indo, o que pode melhorar, se está ruim, tem que melhorar, tudo. Se ele está correspondendo à Exatamente. expectativa e tudo mais. E aí eu fiquei do lado dela e falou: dá uma olhada no Rafael. O Rafael está empacotando aqui e olhando para o lado. Ele acabava de empacotar, já corria para empacotar outro. Corria. Ela falou assim: se é uma pessoa regular,
sem dificuldade, Dita normal, sem né? Que normal deficiência, ninguém é. ela está olhando aqui, está empacotando, se tem serviço ali, ela já vai para o outro lado. E assim Acho que não está nem vendendo. é a realidade. Então, eles se sobrecarregam, mas eles fazem com prazer. Então, eles são insubstituíveis, tá? Quando a gente pede tal, vai ter que sair porque não está se adaptando no horário, tal, é uma lamentação geral. Foi assim no Bistec, foi assim no Big. O comprometimento deles é muito grande. É muito grande. Né? Porque é tão raro eles serem reconhecidos e quando são, querem dar o seu melhor. Mas isso também é grande parte a desenvoltura de estar fazendo parte esporte. De um projeto que faz com que eles viajem, que aí eles conseguem ir para a igreja sozinho com os amigos, eles marcam, eles conseguem sair para tomar uma Coca-Cola no centro, vão comer um açaí. Quando está trabalhando, eles vão junto. Então, tudo isso é sociabilização, isso que é importante. Porque se ficar só dentro de casa, no celular, no videogame, não vai nem ajudar o projeto e não vai ajudar a si próprio. Eu entendo, né, que nós mães queremos sim botar debaixo da asa e impedir que o mundo machuque, principalmente quando a criança nasce com dificuldades e deficiências. Mas pais não são eternos e eles precisam. Isso é o grande problema. Tem que entender, mas não entendem. Eles têm que ter uma autonomia para sobreviver à perda dos pais. Muitos torcem não, se sentem aliviados por ter um filho mais novo, com pouca diferença de idade, para que vá ajudar depois que, caso o pai ou a mãe venha a falecer. Vai faltar, porque é a lei natural da vida, os pais irem antes dos filhos. Tem alguém para cuidar. Né? Mas e aí? Se a gente, nós já pegamos gente aqui que já ficou com a gente aqui, de vez em quando passar uma época aqui, eles pedem para vir. Aprende a fazer fritar ovo, aprende a fazer macarrão, O Rafael teve aqui outro dia, fez uma torta de chocolate. É uma delícia, por sinal, viu, Rafinha? A função da Casa do Atleta, agora vou até colocar o meu sonho aqui, que foi parcialmente podado, né? Nós tivemos a oportunidade uma vez de ir visitar a PAI de São Vicente. Tinha um espaço físico limitado, o terreno era pequeno, né? Então eles construíram um prédio, andares. E eu fiquei apaixonada pela ideia deles. Eles fizeram um apartamento nesta PAI para ensinar os portadores de necessidade especial a sobreviver. Passar roupa, limpar a geladeira, cozinhar. E eu achei aquele projeto assim fantástico, aquilo ficou na minha cabeça. Nós acho que estávamos no comecinho do projeto, né? Não tínhamos nem associação ainda. E aquilo ficou na minha cabeça por muitos anos. E quando veio essa verba do governo federal, que foi um ano antes da Copa do Mundo, quando a Dilma Rousseff era presidente da República, e quando nós tivemos essa verba do Ministério do Esporte, da Lei de Incentivo ao Esporte, a primeira coisa o primeiro foco nosso foi montar a Casa do Atleta para que nós pudéssemos dar esta oportunidade, que nós tínhamos visto lá em São Vicente, São Paulo, para que eles aprendessem. Tinha uma cozinheira, tinha uma arrumadeira, mas nós incentivávamos os moradores da casa para serem auxiliar de cozinha, para ser auxiliar da lavação, da limpeza, e jardim, ajudava o jardineiro, cada um escolhia o que queria fazer. E isso fez com que eles desenvolvessem muito, muito mesmo. O Rafael mesmo era um que a mãe tinha medo até que fervesse uma caneca de água. E hoje ele faz a própria comida, sabe fazer de tudo dentro de casa. E esse é o nosso foco, não só o treinamento esportivo, é também permitir que eles sejam pessoas
com dificuldades. Todo mundo tem a sua, né? Com dificuldades, mais pessoas que possam conviver numa sociedade E essa independente. casa, o pessoal de Brasília veio, os diretores do Ministério, vem para analisar como é que está sendo feito e tal, e a diretora que veio, ela falou para mim, vocês podem bater no peito e falar, é a primeira casa no Brasil Nesses moldes. nesses Né? moldes. Por quê? Existe assim, para uma equipe de basquete, para uma equipe de futebol, Alojamento. só que ali eram atletas com deficiência. 10 atletas numa casa que só saíam para treinar, que era obrigação, e a segunda opção, estudar ou trabalhar. Essas eram as duas opções. Não havia custo algum para Nenhum. eles ou para os familiares. Eles tinham café da manhã, almoço, janta, lanche, à noite e tudo tudo. mais. Então ela falou, e olha, tá muito bonito isso aí, você pode bater no peito e Só falar. que infelizmente, Infelizmente no ano seguinte era ano de Copa do Mundo, aí quando foram nós fomos construir entrar com a estádios. renovação, foram cortadas todas as verbas para a construção de estádios. Então esses estádios monstruosos que nós temos pelo Brasil, por exemplo, Esse em monte de Natal, elefante branco. em Mato Grosso, em Manaus, todos os estádios bonitos, né? Em estádio que nem tem futebol, mas o estádio está lá. É. E cortaram a nossa verba, mas até tudo bem. Toda a verba foi, todo o programa foi aprovado, as contas todas aprovadas, tudo direitinho. Infelizmente não teve a Nós renovação. não tivemos como manter e continuar pagando aluguel, luz, etc., todas as despesas de dentro de uma casa. Mas a experiência foi feita e eu acho que foi um resultado magnífico. Eu te agradeço mais uma vez poder levar para o pessoal de casa o que é o trabalho com o deficiente, no nosso caso intelectual, né? Mas se bem que já tivemos visual e físicos também. E pedir para quem está nos assistindo que, se tiver interesse em entrar em contato, é só mandar um e-mail para projetotranscender@hotmail.com ou entrar em contato pelo telefone 47 99178 3801 e falar com o professor, tá? Que aí a gente coloca em contato contador de A com contador de B e vê o que pode ser feito, ok? 5 de outubro, a Ah, quarta macarronada. macarronada do italiano, tá? É. Feita pelo Oscar Campi, show de bola, música ao vivo, com bingo, é um domingo, tá? Bem gostoso, e aí vocês têm a oportunidade de conhecer os Os atletas atletas. do projeto Transcender. Os atletas é gratuito, os atletas não pagam nada, somente os familiares, mas os atletas é gratuito, tá? Vai, senta, Aqui come, entre nós são toma os que o mais suquinho, comem. o refrigerante, tá? Ó, são os que mais comem. Gente, muito obrigada pela companhia até aqui. Um beijo grande para os meus apoiadores, os meus patrocinadores. Frederico, tá aqui, ó, teu broxinho no meu peito. Um beijo grande para vocês, até semana que vem. Ok? Fechou?